E aí, pessoal, tudo jóia? Boa noite! Já estamos começando a nossa live. Daqui a um pouquinho eu vou começar aqui, só estou compartilhando os links para poder passar para todo mundo chegar, tá bom? Então fica aí que daqui a pouquinho vai começar a nossa live. Não desiste de mim, não? Vocês estão aí? Então, né? Que bom que Débora tá aqui com toda a paciência para poder participar hoje, para poder ver como é que tá rolando. Ontem foi tão bacana, Débora, não deu nada de errado. Joyce tá de prova. Joyce, fala que ontem deu tudo certinho, que não travou nada, que tudo foi perfeito. Fala, Joyce, que foi verdade esse bilhete. Que ontem tava tudo funcionando. Aê! Funções do primeiro grau, tá? Uma coisa que muita gente confunde é função com equação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Função é uma relação entre dois conjuntos, um conjunto de entrada e um conjunto de chegada, tá? Mas isso nós vamos ver ao longo. Então, o que a gente tem? Vamos lá. Geralmente a gente escreve função primeiro grau com esse molde aqui, ó. AX mais B, tá? Isso aqui é tipo uma forma padrão. Toda função do primeiro grau mexe. No final ela chega nesse formato. F de x igual a AX mais B. Por que ela chega nesse formato com facilidade? Porque ela... no final, você vê ali que você tem um termo com x, que é o x elevado a 1, por isso o x do primeiro grau, mais uma constante, que é somada depois, que vai dar uma variedade aí para as funções. Tá certo? Então, funções de primeiro grau é qualquer tipo de função que chega nessa carinha, tá? Exemplos de funções de primeiro grau. Vamos pegar aqui alguns exemplos. F de x igual a 3x mais 1. B. F de x igual a 5x menos 2. Letra C. F de x igual a menos 2x mais 4. Letra D. F de x igual a menos 8x menos 7. Isso tudo são exemplos de funções de primeiro grau, tá? O que elas têm, então, aí em comum? Todas entram nesse formatinho aqui, AX mais B. Tá certo? Então, ela é sempre o x multiplicado por um valor mais uma outra constante. E o mais aí pode ser negativo, então, Joyce, atenção à regra de sinal. Tá? Maura chegou! Álcool gel, gente, vamos passar o álcool gel. Boa noite, Maura, tudo bem? Então, ó, nós estamos aqui falando das funções de primeiro grau, então, tá? Que elas têm esse formato que muitas pessoas confundem com equação, mas não é. É uma função, tá certo? O que tem de diferente numa função? Uma função ela tem que ter domínio e imagem, ou domínio e contradomínio. Domínio e condomínio é de onde os nossos valores saem. Contradomínio é aonde os nossos valores chegam. São dois conjuntos numéricos. Domínio e contradomínio. Uma coisa legal que eu vejo quando a gente está nos livros do 9º ano do ensino fundamental
é que eles falam que a função é como se fosse uma maquininha. Ela pega multiplica ele por um valor e soma outro valor, no caso da função de primeiro grau. Então, a gente pensa aqui no nosso exemplo da função 3x mais 1. O que a função 3x mais 1 faz com o número? Quando ela sai daqui para cá, o número é multiplicado por 3 e somado com 1. Exemplo, se eu pego aqui o número 1, nós vamos fazer conta. 1 vezes 3, 3. 3 mais 1, 4. Então, o 1 chega no 4. Certo? O 2. Número 2. História. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Certo? Aí vem a pergunta, só pode fazer com positivo? Não, pode fazer com negativo também, viu, Joyce? Aos negativos, Joyce. Você pega aqui, por exemplo, menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 1. Lembra do exemplo da padaria? Estava devendo 9 na padaria. Chegou lá, pagou R$1 na padaria. Né? Estava devendo 9, pagou 1. O que vai acontecer com você? Você vai ficar devendo 8. Certo? Então, olha só que legal. Esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. Contradomínio e imagem são coisas que a gente tem que discutir com mais calma depois. Porque, na verdade, tem uma regra muito importante. O domínio, todos, sem exceção, todos têm que sair uma flechinha deles. Todos. Agora, no contradomínio, você pode um conjuntinho VIP que recebe flechinha, mas você pode ter pontos fora dele que não recebem, tá? Aqui não. Então, daqui, coisas importantes para anotar. Do conjunto dos domínios, de todo número, sai uma flecha. Obrigatoriamente e necessariamente uma flecha. Não pode sair duas flechas. Por quê? Se você tem uma fórmula que você jogou um número na fórmula, essa fórmula vai te dar uma única resposta. Ela nunca vai dar duas respostas para você marcar. Tá certo? E aí, essa flecha vai chegar aqui, ó. E aí pode sobrar número aqui fora sem receber flecha, tá? Então, isso aí é uma passada rápida sobre o conceito de domínio, contradomínio, e esse aqui dentro a gente chama de imagem. No caso de função de primeiro grau, a gente nem precisa preocupar tanto. Por quê? Porque a imagem, ela sempre vai ser bacana de resolver, vai ser fácil. Porém, quando vocês forem para a faculdade, que Deus abençoe, vocês irão, lá vocês vão precisar ter uma noção maior de que é domínio, de que é imagem. Isso lá é mais cobrado, inclusive é necessário, tá? Então, por enquanto, eu não vou falar muito mais disso, não. Então, coisas interessantes aqui é isso, essa relação, certo? Se a gente for falar com linguagem popular, vamos lá, vamos jogar isso para a mesa aqui para vocês poderem enxergar melhor. Em linguagem popular, a função é uma relação entre
duas grandezas. Onde uma depende da outra. Gera uma fórmula, entre muitas aspas, tá? Que é chamada de lei da função. Aqui eu vou dar um tempo aqui, um ângulo bacana para vocês tirarem um print. Tá? Deixa eu ver se deu alguma fala aqui. Não? Tá tranquilo? Quando a gente fala dessa fórmula, né, que criou aqui, as pessoas ficam assim, mas que fórmula é essa? Que dependência é essa? Como é que eu relaciono uma coisa com a outra? O que que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, assim, quando a gente fala que é uma relação entre duas grandezas, onde uma depende da outra, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar assim, exemplos. Quilômetros percorridos e o preço do táxi. Certo? Valor em vendas e a comissão e o salário do vendedor. Consumo de água, luz, né? E o valor final da conta. Isso tudo são exemplos de funções, tá? Preço de venda e lucro. Tudo isso aí são exemplos de grandezas que a gente relaciona. Você percebe que o preço do táxi depende de quantos quilômetros você andou. O salário do vendedor depende de quanto ele vendeu. Porque ele tem uma parte fixa mais uma comissão por suas vendas, né? O consumo de água e luz e o valor da nossa conta. Por quê? Dependendo de quanto a gente consome, a gente pode cair em faixas de impostos diferentes, né? Além do preço pelo quilowatt ou pelo metro cúbico de água, o preço de venda de um produto e o lucro em cima dele. Se você coloca um preço muito alto, você pode até lucrar muito. Mas será que você vai vender muito? Às vezes, se você diminuir o preço de venda, seu lucro vai ser baixinho, mas você vai vender lucro maior. Então, assim, isso aqui são exemplos de casos onde a gente coloca a função junto, tá certo? São exercícios que têm a ver com o dia a dia, que têm a ver muito com o que está acontecendo na realidade de todo mundo, e que é para o Enem, por exemplo. Tá certo? E aí? Alguém tem algo a perguntar a respeito disso que eu falei até agora? Ou tá tudo tranquilo disso? Vocês entenderam isso que eu quis dizer até agora? Joyce, Maura, Débora, vocês estão aí?
Dá um sinal de vida para mim, por favor. Até agora não tá. Essa definição que eu dei de função, ela serve para qualquer função, tá? Mas hoje nós vamos falar de função do primeiro grau. O módulo de funções do trabalho falar de função do primeiro grau, de função do segundo grau e de função exponencial, tá? E também vai falar sobre equações de reta. É outro assunto também. Então tá. Quilômetros percorridos e o preço de um táxi, valor de vendas e tal. Isso depois eu vou passar probleminhas para a gente poder conseguir entender, tá? Mas então, ainda dentro de funções, nós vamos fazer o seguinte, ó, na imagem de um jeito melhor. Vai lá, gente, tira um print aí. 3 segundos para tirar print, hein? 3, 2, 1. Tirou seu print? Salve seu print. Envie seu print. Maura, você tá no módulo 3 mesmo, não é? Ou é no módulo 2? Acho que ela falou que tava no módulo 3. Então, ó, tirou os prints. O que acontece? Então, voltando à função do primeiro grau, né? Quando a gente fala da função primeiro grau, que tem o formato f de x igual a ax mais b, a gente tem nomes importantes para o a e para o b. O a é chamado de coeficiente linear. E o b é chamado de coeficiente angular. Vixe, tirei de Gigi Joyce. Ô, Joyce, tá copiando, quer que volta? Voltar aqui um minutinho pra ela, não sei onde é que ela parou. Copiou? Ótimo. Vamos voltar pra cá. Ó, uma coisa importante que a gente tem que saber sobre o A. O A, ele não pode nunca ser zero. Por quê? Se o A for zero, a gente deixa de ter uma função linear, uma função afim do primeiro grau. Tá, existe função que esse A vai ser zero? Existe, aí vira uma função constante. Eu não vou trabalhar com função constante com vocês, não, tá? Tipo uma função f de x igual a b, quer dizer que sempre dá b. Ó, que legal. Não, não tem graça. Qual que é a importância do coeficiente linear? O coeficiente linear... Gente, eu troquei linear com angular. Que feio! Nossa Senhora, não acredito que eu fiz isso. Ai, eu não acredito. Que absurdo. Falta de atenção. Gente do céu. Coeficiente angular é o de cima. Ah, não. Vou começar em outra folha. Ficou feio demais isso aqui. Ó, então se ela é da forma f de x igual a ax mais b, o a é o coeficiente angular. Desculpa, pessoal. E o b é o coeficiente linear. Agora sim tá certo. Ainda é
o A que a gente vai trabalhar com ele não sendo zero, tá? Desculpa, que vergonha. Ainda bem que eu vi a tempo, para vocês não copiarem e não tirarem print de nada errado. Ó, então, de novo, o coeficiente angular é a taxa de variação da grandeza independente. Certo? O coeficiente linear é sempre um valor fixo adicionado ou retirado do, do valor final, né? Então vamos lá. Em homenagem ao nosso aluno Santo Rei, que é cantor, radialista e também taxista, nós vamos começar com o exercício de táxi. O que acontece? Um taxista cobra suas corridas da seguinte maneira. Uma bandeirada de R$ 4 mais 2 por quilômetro rodado. Isso aqui é um probleminha, gente, tradicional grau, tá? Então, um taxista cobra suas corridas da seguinte maneira: uma bandeirada de R$ 4 mais R$ 2 por quilômetro rodado. Determine a função f de x que modela o valor final de cada corrida. E aí, povo? Como que eu vou achar uma fórmula? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o chat funcionar aqui. Pode mandar esperando. Vocês acharem assim, eu acho que a fórmula é essa. Não tem problema não, mas eu só continuo agora quando vocês me mandarem uma fórmula que vocês acham que seja a que resolve isso daqui, tá? Pode pensar um tiquinho, pensa no que eu tô falando e me fala. Vamos lá, Joyce. Vamos lá, Maura. Conversa comigo.
Joyce, Maura, tem mais alguém aí? Vocês me abandonaram e eu tô falando para ninguém? O valor é x mais b, quase. Que número que você acha que a gente vai multiplicar por x? Olha, é um ax mais b. O a é um número, o b é outro número. Eu tenho dois números aí no meu probleminha. O número 4, que é o valor da bandeirada, mais R$ 2 por quilômetro rodado. Então, pensa, isso, ax mais b. Quem é A e quem é B? A é 4. Quase, hein, Joyce? Pensa bem. Olha só, vamos ler o que está escrito em cima. O A é o coeficiente angular. É a taxa de variação da grandeza independente. O coeficiente linear, que é o B, é sempre o valor fixo. Talvez é mais fácil achar o B primeiro. Pensar o que é fixo nessa função. Qual é o valor fixo? Qual que é o valor que está fixado nessa função? O que não muda nunca numa corrida de táxi? Quando a gente entra num taxista, dentro de um carro de táxi, a bandeirada é o valor fixo. Por quê? Você pode ir, por exemplo, da rodoviária lá na Esplanada, você pode ir da rodoviária lá no bairro Amazonas, você pode ir da Esplanada no Parque Exposição. A bandeirada não muda, certo? A bandeirada é sempre a mesma. Então, a bandeirada é o valor fixo, concordam? Então, se a bandeirada é o valor fixo, ela é seu B. Então, vocês vão sempre ler pensando assim, ó, a bandeirada é o valor fixo. Então, esse aqui é o meu B. Tá certo? Mais R$ 2 por quilômetro rodado. Então, isso aqui, ó, é o meu A. Por que isso aqui é o meu A? O que isso tem a ver com taxa de variação? O 2 depende do quilômetro, olha. É 2 por quilômetro. Se eu ando 1 quilômetro, eu pago 2. Se eu ando 10 quilômetros, é 2 vezes 10. Então, isso aqui, olha, é a taxa de variação da grandeza independente. Porque a grandeza independente, que são os quilômetros, vai variar. E esse valor aqui vai multiplicar esse número, o que também vai variar. Então, quando eu pergunto, determine a função f de x, que modela o valor final de cada corrida, qual vai ser a função? É f de x igual a 2x mais 4. Certo? 2x mais 4. Aí a gente volta naquilo que eu falei ontem. Vale a pena grifar a questão, vale a pena
anotar todos os detalhes, vale super a pena. Letra B não, segundo pontinho. Calcule o valor final da corrida de um passageiro que andou 8 quilômetros. Observa, o quilômetro rodado é o nosso X. Certo? O por quilômetro aqui, ó. Isso aqui é o meu X. Então, na hora que ele está falando, calcule o valor final da corrida de um passageiro que andou 8 quilômetros, ele está falando aqui que o X foi igual a 8. Certo? Então, nós vamos pegar a fórmula f de x igual a 2x mais 4. E vai trocar o x por 8. Nós vamos calcular f de 8. Tá vendo? Observa uma coisa. Aqui dentro, no lugar de x, apareceu 8. No lugar do x, apareceu 8. Tá? E agora é só fazer a conta. Então, f de 8 é igual a 2 vezes 8, 16, mais 4. F de 8 é igual a 20. Quer dizer que o passageiro pagou quanto? O passageiro pagou R$20. Entendido, meninas? Meninas e meninos, tudo bom? Enquanto vocês põem as perguntas, eu já vou escrever no probleminha B aqui, tá? Ó, não apareceu mais dúvida, não. Então, eu vou seguir aqui, ó. O salário do vendedor de certa loja é calculado da seguinte forma. Um valor fixo de 1.050, mais 2% de comissão sobre o valor total de suas vendas. Praticamente a mesma situação do táxi, tá vendo?
Ele tem um valor fixo na carteira segurado. Ele vende nada, ele vende tudo, ele vai vender 1.050. Ele vai receber. Se ele vai ganhar mais ou se ele vai ganhar menos que isso, nunca, né? Mas para ele ganhar mais que isso, ele tem que vender e 2% disso vai ser acrescentado no salário dele. E aí? Você sabe me falar qual vai ser a fórmula da função? Pode jogar aí no grupo, no chat. Tô esperando. Essa eu não vou responder sozinha, não. Vamos lá, Joyce, me responde. Ou tá travado? Joyce, eu acabei de falar aqui, ó. Você consegue me ouvir? Responde sim ou não. Eu tô falando aqui, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Aí, Maura não travou, não. Então vamos lá, Maura. Eu tô esperando. Me falem qual é a função. Por favor. Ah, então tá bom. Deve ter dado uma travada básica para criar um clima tenso. Amanhã eu vou testar um jeito de melhorar isso aí. Eu vou arrumar um cabo bacana para poder cabear a internet direto no meu notebook. Deve dar uma melhorada. E aí, gente? Qual será a nossa função? Vamos lá, gente. Responde para mim. O que vai ser? Sabe, Maura? A resposta dessa função? Chuta aí, fia, por favor. Pensa no que é fixo, pensa no que é variável, pensa quem tem que ter seu A, quem vai ter que ser seu B, como é que você vai escrever isso para mim? Vamos lá, pode pensar que eu tô por conta.
Ó, cuidado, é 1.050, mas não é só 1.050. O salário da pessoa não é fixo em 1.050. Mais 2. Presta atenção. O que é o fixo e o que é o variável? Quase lá. Pensa quem que é o fixo e quem que é o variável. O 2% é variável, isso mesmo. O X vai ficar onde? Isso é o marido chegando no serviço, gente. Vocês já entenderam como é que funciona, né? Enquanto ele não chega, não entra dentro de casa, vai ficar latindo pra ele. E aí, gente? Joyce tá acertando, só falta botar a resposta pra mim, Joyce. Vai lá. Põe a resposta aí. Maura, põe a resposta aí. Quase lá. Ó, eu vou escrever isso que você falou porque tá bem pertinho. F de X é igual a 1.050 mais 2% de X. Tá vendo? Mais 2x. Só tem um detalhe. Ruana, eu tô dando aula, minha filha. Faz de conta que eu te dei educação. Não tem um detalhe só que eu gostaria de melhorar com vocês. O tal do 2%. Porque 2%, você não vai só multiplicar por 2, é porcentagem. Então, vamos passar isso para fração. Eu sei que você adora fração, né, Joyce? Maura também é louca na fração. É 1.050 mais 2 sobre 100 vezes x. Tá? Agora, uma coisa que Joyce colocou que é o y. Esse y, ele vem aqui, ó. Você pode escrever assim. Por que eu tirei o símbolo da porcentagem e coloquei sobre 100? Porque porcentagem é por 100. Entendeu? Então, quando você fala 2%, quer dizer 2 dividido por 100. Tá? Então, vocês chegaram bem perto. Lembrando, valor fixo. Já estava escrito aqui que isso é valor fixo. Então, isso é o B. E o 2% sobre as vendas. Esse é meu variável, ele é meu A. Não, ela tá aqui participando da aula enquanto você não chega, amor. Dá boa noite pro povo. Ela se jogou no chão. Dá boa noite pro povo, amor. Boa noite, pessoal. Aí, ó. Boa aula pra vocês aí. E aí, galerinha? Eu posso pedir aqui, né? Mexer aqui igual fiz ontem. Hoje tem promoção, né? Vai entrar na promoção. Vamos entrar na promoção. Escolhe pra mim. Então, compra e ganha um hambúrguer. A Aninha também tá querendo pedir, vê com ela. Mas aí não entra promoção. Só se ela for pedir pra sua mãe junto. Tá, conversa lá. Todo mundo na luta. Vamos voltar pra cá. Se a gente coloca aqui, calcule o salário de um vendedor que
vendeu 30 mil reais num mês. Ou esse vendedor é muito bom, vende coisa muito cara, mas tá bom. Calcule o salário de um vendedor que vendeu em um mês. Então, se o vendedor vendeu 30 mil reais em um mês, é só calcular F de 30 mil. Salário do meu vendedor vai ser 1.050 mais 2 sobre 100 vezes 30 mil. Gente, presta atenção. 2 zeros de cima anulam 2 zeros de baixo. Então vai ficar 200. Deixa eu ver se apagando essa lâmpada fica melhor para vocês enxergarem. Fica com um punhado de quadrado em cima. Eu não gosto. Tem que ter a lâmpada, gente. Tem jeito não. Então vai ficar 1.050 mais 2 vezes 300. Que é 1.050 mais 600. Ou seja, 1.650. Então, quer dizer, o cara ralou aí para vender 30 mil reais de produto para no final ter aí uma comissão de 600 reais, tá? Aí, ó, pera lá. Sorria pro print, que aí nós vamos falar sobre gráficos. Vamos lá. 3, 2, 1. Vocês vão tirar esse print, hein? Tirou o print? Fala que sim, por favor, para eu poder continuar. Pronto, então tirou, vamos continuar. Então, assim, um exercício que cobra muito no Enem é isso, tá? Você tem o probleminha, você criou uma fórmula para esse probleminha, você calculou algumas situações, probleminha, resolvido o nosso problema. Vamos agora falar de gráfico, que é uma outra área dessa matéria. O gráfico da função de primeiro grau duas maneiras diferentes, tá? Então, eu vou explicar a primeira maneira, depois eu vou explicar a segunda maneira, e vocês têm a liberdade de escolher de uma maneira mais ou menos do que a outra, tá? Então, primeiro método, ele é infalível. Ele é infalível. Ele é o método da tabela. Então, vamos pegar a função aqui, f de x igual a 3x mais 1. Nós vamos fazer uma tabela. Então, vamos vir com x e vamos chutar valores para x. Quais valores para x? O que vocês quiserem. Porém, a gente já chegou num consenso da humanidade. Os melhores números para fazer conta são os números pequenos. Então, a gente pega ali 2 negativos, o 0 e 2 positivos. Quem são os 2 negativos? Menos 2, menos 1, o próprio 0 que eu acabei de falar, 1 e o 2. E agora nós vamos calcular, então, que o y é 3x mais 1. Oi, amor. Possibilidade de Não. Então, voltando aqui. Desculpa, mas nós estamos resolvendo a janta. Eu só ver quanto tempo eu ainda tenho aqui. Não, tá tranquilo. Tem muito tempo ainda de live disponível. Que o YouTube me deixa fazer uma live de no máximo 1h30. Já falei isso com vocês, né? E aqui nós estamos acabando. Ó, agora então nós vamos substituir o x cada hora por um desses números. Tá.
igual 3 vezes menos 2 mais 1. 3 vezes menos 2. Opa, pizza, né? Não, gente, é hambúrguer. Eu vou fazer aqui uma publi, a primeira publi do meu canal, tudo bom? Vou fazer a publi aqui com o Tonel. O Tonel, hoje é dia do hambúrguer e ele fez algumas promoções. Aí lá tá com um combo que você compra um hambúrguer e ganha outro. Mas aí tem que comprar o combo, né? Com batata e refri. E o hambúrguer de lá é muito gostoso. Então, liguem no Tonel, fala que foi a Dani que indicou. A primeira publi do canal. Ê, tô chique. Vamos lá. Então, 3 vezes menos 2, pessoal, dá menos 6. É menos 5. Certo? E aí, a gente acha o nosso primeiro par ordenado. Chama par ordenado porque são 2 valores, tá? E chama de ordenado porque o menos 2 manda em quem vai aparecer junto com ele. Então, o menos 2 vai aparecer com o menos 5, que foi o número que a gente acabou de encontrar. Vamos fazer as mesmas contas. Então, o y vai ser igual a 3, que multiplica menos 1, mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 mais 1. Quanto vai dar, pessoal? Vamos lá. Regra de sinal. Fui na padaria devendo R$3. Paguei R$1. Fico devendo R$2. Então, a gente fica lá com menos 1 e menos 2. Beleza? Beleza. Próximo. Y igual 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1. Então, a gente chegou aqui em 0 e 1. Seguindo. Y é igual a 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 é 3, com mais 1 dá 4. E aí a gente fica com 1 e 4. Vocês entenderam que é só substituir, trocar o x pelo número que a gente quer e fazer a conta que está mandando? O 2. Y é igual a 3 vezes 2, com mais 1. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 dá 7. E aí a gente conseguiu chegar em 2 e 7. Certo? Esse é o primeiro passo. Feita essa tabela, a gente vai vir aqui depois eu deixo vocês copiarem e tirarem print, tá? Nós vamos vir nesse programinha aqui chamado GeoGebra. Peraí, deixa eu ver se ele vai abrir para vocês. Abriu. É um programinha que eu adoro estudar matemática por ele. A maioria dos professores de matemática que eu conheço também são, assim, fãs desse programa. Porque ele... Como é que eu vou explicar? Vou ficar com ele sem malha, tá? Ele ajuda a gente a estudar muito em casa. Então, eu gosto muito dele por isso. O que acontece? Eu vou pegar os pontos que a gente acabou de achar na tabela, tá? Então, esses pontos aqui que a gente acabou de achar na tabela, eu vou colocar eles no GeoGebra. Então, o primeiro ponto é menos 2 e menos 5. E vem aqui, ó. Menos 2, menos 5. E marcou, tá vendo? Coisa importante. Como marcar? A gente olha primeiro na horizontal, acha o x. Depois sobe ou desce de acordo com o y. Tá vendo? Então, menos 2 e 5. A gente faz aquele jogo de batalha naval famosérrimo, né?
dos tempos de Bom Dia e Companhia. Então, pera lá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu escrevi -2 e -5, fui lá e escrevi. Apareceu. Fazer o próximo. -1 e -2, tá vendo? Ele acha pra mim o -1 no X, ele localiza o -1 no X, que é a reta horizontal, é o eixo das abscissas. E aí ele desce 2 unidades, porque tem no Y. E aí ele marca no meio aqui dos dois, tá vendo? Se eu venho com isso aqui, talvez fique mais fácil de enxergar. Tá vendo? No papel quadriculado fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Aí, depois nós vamos pro 0 e 1. Que foi o que achou no segundo. O terceiro ponto. Tá vendo? Depois a gente vai lá, 1 e 4. E por último a gente vai lá, 2 e 7. E a gente achou 5 pontos em linha reta. Esse programa é sensacional, Joyce. O nome dele é GeoGebra. Ele é gratuito, tem para celular, tá? Ele não é um programa pesado, nem é um programa difícil. Ele é ótimo de trabalhar. Então, o que eu quero que vocês percebam? No caso do GeoGebra aqui, é que eu fiz os pontos, tá vendo? Mas não basta isso. Depois eu tenho que vir aqui com uma régua e fazer uma reta. Tá vendo? Olha. Porque quando eu ligo esses pontos, olha como é que eles se alinham perfeitamente, tá vendo? Deixa eu colocar isso aqui numa configuração legal. Estilo avançado. Não, álgebra, equação. Aqui, ó. Olha como é que aparece direitinho, olha, 3x mais 1. Que foi o exercício que a gente fez, tá vendo? Tem que ligar? Como assim? Tem que baixar? Tem. Na verdade, para baixar no celular tem. No computador você consegue usar ele online. Tem que ligar os pontos também. Isso, tem que ligar. Porque, na verdade, a função ela é a junção de infinitos pontos que dão esse desenho. Tá? Se você só faz aqueles pontos, você não está fazendo uma função completa. Porque todos os valores de x que você quiser usar na vida, você tem que prever no desenho do seu. Entendeu? Então, por isso, o certo é isso aí. Tem que ligar. Para a função de primeiro grau, ele é o método que mais funciona para a maioria das pessoas. Tá? Então, assim, no trabalho não tem como fazer a folha quadriculada, né? Passar ela. Eu até podia pôr, né? Porque você imprimiu, Joyce. Mas eu não pensei que vocês fossem imprimir. Senão eu teria colocado. Eu posso até acrescentar e te mandar um papel quadriculado para você poder imprimir, já que você se preocupou com isso, né? Mas pode fazer na mão, contanto que tenha essa preocupação em usar régua, em espaçar de 1 centímetro em 1 centímetro, sabe? Isso é importante. Isso é muito importante. Você quer? Então eu vou te cobrar depois. Quando você chegar nesse módulo, você me cobra no privado, que eu te moro a mesma coisa. Se quiser, só me cobrar que eu arrumo a folha quadriculada para mandar para vocês. Então tá, o primeiro método foi da tabela. Agora vamos falar do segundo método, que o pessoal até gosta mais, que ele é realmente mais prático. Uma reta é definida por 2 pontos.
uma reta é definida por 2 pontos, eu tenho 2 pontos importantes para achar. Se eu tenho x igual a 0, eu acho um ponto. Se eu tenho y igual a 0, eu acho outro ponto. Certo? Então, x igual a 0, eu não tenho y igual a 3x mais 1? Então, eu vou fazer y igual a 3 vezes 0 mais 1. Que é 0, né? O 3 vezes 0. Então, vai dar 1. E daqui eu tiro o ponto 0 e 1. O x sendo 0 e o y sendo 1. Quando o y é 0, eu vou fazer com outra cor de caneta para não confundir. O y ainda não é igual a 3x mais 1. Então, vai ser 0 é igual a 3x mais 1. E aí surge a equação para resolver. Então, como a gente resolveu a equação ontem, o contrário de somar 3x no segundo membro é somar menos 3x no primeiro membro. Então, menos 3x é igual a 1. No que eu vou passar dividindo aqui, vou achar que x é igual a menos 1/3. Então, o meu ponto final é menos 1/3 e 0. Sempre o x primeiro, tá? Então, se eu tenho isso, eu volto aqui no GeoGebra e mostro para vocês. O ponto 0 e 1 já está aqui, ó. Vou até marcar ele de outra cor. Ele já foi marcado. Vendo? Agora o próximo eu vou marcar aqui para vocês, ó. Menos 1/3 e 0. Espera lá. Olha o F aqui, ó. Acabou de surgir o F, ó. Vou marcar de vermelho para vocês também. Tá vendo? Então, assim, Ai, deixa eu fazer um negócio legal. Pronto. Zoom aqui para vocês poderem enxergar essa região melhor, ó. Tá vendo? O F e o C eram 2 pontos, que bastava eles para eu poder fazer minha reta, ó. A minha reta já tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Que eu jogo o C no F aqui, ó, já virou a reta que dá o 3x mais 1. Tá vendo? As retas coincidiram. Então, dá na mesma. Vocês querem tirar um print disso? Para poder mostrar que esse foi o desenho? E Maura, deixa eu te perguntar, 7 horas tá cedo para você? É melhor que seja mais tarde, um pouquinho as lives? Como é que tá? Conversa comigo, povo, que nós já vamos dar tchau. Tá bom o horário. Não, beleza. Que eu fiquei preocupada. Pra Joyce tá bom também, Joyce? Você tá tendo que, sei lá, passar aperto para conseguir assistir? Como é que tá?
Tiraram um print da tela? Tá bom? Tá tranquilo? Então tá bom. Pessoal, meninas, muito obrigada por terem ficado comigo mais uma vez, tá? Muito obrigada por tudo. Ótima noite para todos e todas. Vamos descansar, porque o dia foi longo, né? Maura, depois você me chama no privado que eu vou te falar quais são os exercícios